Ô, olha, não se espante com o que eu vou ler aqui. Eu estou com um problema na voz, que eu fiz um tratamento dentário e não vai dar para eu esperar, porque não vai ter luz e eu preciso gravar isso já. É o seguinte, preste atenção nesse texto, você vai se espantar. Depois eu explico o que é e você vai entender muito bem. O delegado, o nome precisa ser dito, não se pode esquecer, é o delegado Maurício Moscardi. O procurador que assina a denúncia é Alexandre Mels Nardes e o juiz Marcos José Grey. Tem responsabilidade sobre isso, portanto é uma coisa chocante, chocante. Todos querem virar um Moro, ganhar um minuto de celebridade. Não precisamos de corregedores, mas de psiquiatras, porque é um problema sério. Quer dizer, os estrupícios se juntam e produzem uma tragédia. É constrangedor. Parece que era uma troika de ignorantes, delegado, procurador e juiz. Essa gente deveria ser internada em algum lugar e se submeter a cursos forçados, porque não tem qualificação alguma para entender absolutamente nada. Não entendem nada de nada. Veja o perigo de se dar poder a gente desqualificada e irresponsável. Nem sei se são garotos assim. Muito imbecilizados, com certeza, sem qualificação para a função. Deu-se a bomba atômica para analfabetos voluntariosos. Nós não podemos mais entregar a bomba atômica para inimputáveis. Isso aqui, meus senhores, é um voto do juiz Gilmar Mendes, do ministro do Supremo Tribunal Federal, a respeito de juiz, delegado e promotor envolvidos naquela operação carne fraca, lembra? Pois bem, a juíza federal substituta Giovana Maier observou com muita precisão que Gilmar Mendes violou a lei orgânica da magistratura e condenou a União, porque ele é um funcionário público, a indenizar as vítimas. E a União depois vai poder entrar com ação de regresso contra Gilmar Mendes por ter proferido a ofensa. Agora, eu aproveitei para abrir aqui o meu, porque isso é espantoso, isso é completamente fora da órbita. Esse sujeito está precisando de uma junta de psiquiatras, não um psiquiatra só. O cara que produz um texto desse a respeito de uma atividade do juiz, por mais que ele tenha o cargo que ele tem e o juiz seja o juiz de primeira instância, ele perdeu completamente a noção, a dimensão das coisas. Ele não pode continuar. Ele não pode continuar produzindo coisas desse jeito. Por isso que eu digo que o Modesto Carvalhosa tem toda a razão quando pediu o impeachment dele, aquele bestalhão que preside lá o Senado, o Davi Alcolumbre, que senta em cima dessas coisas, porque morre de medo, porque tem coisas para responder lá no Supremo, né? Bom, esse caso é um caso realmente espantoso, mas mais espantoso ainda é o senhor Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ter decidido recuar naquela decisão estúpida, na qual ele teve o apoio desse maluco aí, que nós acabamos de ouvir o texto, né, de exigir do Banco Central os sigilos bancários de 600 mil pessoas naturais e jurídicas, pagadores de impostos, lá na hoje Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, nos últimos 3 anos. É claro que isso é de uma estupidez absurda, é um escândalo sem nome, igual a desse voto do Gilmar. Agora, o recuo é pior. Lá em Campina Grande se diria que ele bateu o pino e que pino é para ser batido. Mas não, é uma coisa que é um escândalo indo e voltando, porque ele não justifica nada. Ele só justifica a sua arrogância, o seu poder absoluto que ele acha que tem, sem ter sido eleito para nada. Esse caso é um caso escabroso. Outro ministro do Supremo, cujo pedido de impeachment foi feito por Modesto Carvalhosa. O terceiro é o senhor Alexandre de Moraes, que se envolveu com esses dois aí, fizeram inclusive um arrumadinho lá na votação da segunda instância e terminaram tentando execrar exatamente o Modesto Carvalhosa, porque abriu um processo de impeachment contra eles 3. Pois bem, o que é certo é que a Operação Lava Toga precisa mesmo ser posta em ação,
mesmo com o Flávio Bolsonaro boicotando, mesmo com o Davi Alcolumbre boicotando. O Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça acolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou o bloqueio de 581 milhões dos investigados da Operação Faroeste, deflagrada da manhã desta terça, 19 de novembro. A ação visa apurar um suposto esquema de venda de decisões do Tribunal de Justiça da Bahia. Afastou 6 magistrados pelo prazo inicial de 90 dias, os desembargadores Gesivaldo Nascimento Brito, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargadores José Olegário Monção Caldas, Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Maria do Socorro Barreto Santiago e os juízes Marivaldo Almeida Motinho e Sérgio Humberto de Quadros Sampaio. Olha, o problema da justiça está realmente grave. O judiciário tem que entrar na Operação Lava Jato. Tem que haver uma Operação Lava Toga. Esse caso da Bahia é um caso escandaloso. Agora, e esse voto dos Gilmar Mendes que eu acabei de ler para você? Será que as pessoas que têm juízo, o mínimo de inteligência no Brasil, não se revoltam com isso? Quando eu vi a primeira leitura desse texto absurdo, eu pensei que nós estávamos... alguém estava reconstituindo o inferno de Dante. Como é que a pessoa pode escrever um texto tão desqualificatório assim, né? Pois é, eu acho que a lava-toga é essencial, e como é essencial essa emenda que estão tentando fazer na Constituição para impor a prisão em segunda instância. Também, nesta terça-feira, o ex-presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiro do Rio, FETransport, Leles Marcos Teixeira, fez uma delação premiada, dizendo que pelo menos 30 autoridades fluminenses concederam benefícios fiscais e tarifários ao setor em troca de pagamento sistemático de propina. Eu quero lembrar que esse assunto tem a ver com o Gilmar, porque o Gilmar soltou esse registro e solta todo mundo lá da alta burguesia do Rio, onde a mulher dele, a senhora Guiomar, é sócia do escritório de advogado mais abonado do Rio de Janeiro, que é o Sérgio Bermudes. Então, eu quero lhe dizer que tudo isso contribui para que realmente não se paralise uma eventual operação lava-toga, né? E também, hoje, o ministro relator da Lava Jato, o Edson Fachin, mandou investigar se o carioca, o caranguejo da Odebrecht, né? O carioca, aquele que foi presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que também está aí condenado, não foi solto ainda, mas o Eduardo Cunha me lembrou um ditado romano: sic transit gloria mundo, assim passa a glória do mundo. É bom usar sic transit gloria mundo para toda essa gente. Os Gilmar Mendes que escreveu essa catilinária absurda, esses juízes da Bahia que pegaram o seu dinheirinho. E antes de encerrar, eu vou só dar uma notícia para você. Uma notícia importante, porque envolve também um ministro do Supremo Brasil. O Tribunal de Cassação da Itália confirmou, hoje, terça-feira, 19, a sentença de prisão perpétua de Cesare Battisti, que o pessoal da imprensa continua querendo dizer que é ativista ou que foi ativista. Nada disso. É um assassino, um criminoso cruel. E esse cara, o Lula o defendeu, o manteve no Brasil, impediu que fosse feita a sua extradição para a Itália, e por causa disso, um juiz que até vota bem, que é o Luiz Roberto Barroso, ganhou um lugar no Supremo. Ele advogou de graça, a pedido do Zé Disseu e do Eduardo Greenhalgh, que é o advogado era o advogado desse canalha, desse assassino, desse cretino, aqui no Brasil, né? Pois eu quero hoje ainda cumprimentar
uma prima do Arthur, a minha querida amiga Eveline, prima da Isabel e, portanto, do Arthur, está fazendo aniversário hoje. E queria lembrar que hoje também aniversaria o 1000º gol de Edson Arantes do Nascimento. Pelé foi num dia 19 de novembro de 1969, no estádio do Maracanã, num jogo do Santos contra o Vasco. E aí eu quero dedicar este vídeo à Eveline e também ao meu amigo, o maior repórter investigativo do Brasil, Fausto Macedo, que é santista e que não perdia, né? Morou no Rio, então o Santos ia jogar no Rio e ele ia ver aqueles clássicos maravilhosos do Santos como Botafogo e ia para a Vila. Ele depois veio para São Paulo e ia ver jogo do Santos na Vila. O maior time de futebol que já houve no Brasil, aquela linha famosa do Val, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Eu quero aqui cumprimentar daqui meu querido amigo Fausto Macedo pelas grandes tardes na Vila para ver o Pelé jogar. Por enquanto, vamos ficando aqui, direto ao assunto, em Té, e sua verdade nos salvará.